família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença que acompanha os nossos podcasts. E se você não segue o nosso canal, siga agora, ative a notificação, que um clique seu é muito importante para fazer esse projeto crescer e chegar em mais pessoas. E hoje vamos falar sobre o método Nadar Sem Medo, o que ele pode auxiliar no seu ensino-aprendizagem da natação, na sua academia, para aula de personal, dicas valiosas para a sua natação e você que é nadador também vai servir. E hoje eu tenho uma pessoa que ela tem cadeira cativa aqui no podcast da Natação Criativa. Ela veio até com a mesma camisa porque ela veste a camisa da empresa Albatroz. Lula Feijó, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Ótimo. E antes de começar com esse assunto muito importante, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem esse sonho virar realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Tenho esse boné porque eu sou voluntário e o Lula ganhou na última entrevista dele, levou um boné desse. Quer falar de segurança aquática? Venha para cá para a gente falar um pouquinho, levar o brinde aqui da Sobrasa, ou seja um voluntário, assim como a Natação Criativa, e faça projetos aí na sua região para a gente tentar reduzir o número de afogamentos no Brasil, já que crianças de 1 a 4 anos é a principal causa de morte. Vamos diminuir esses números. Plataforma Educar, que faz você levar o estudo para dentro da sua casa, você estudar no conforto do sofá da sua casa. Você pode estudar quantas vezes quiser, onde quiser, como quiser e todos certificados. Aqui o livro Litro a Litro, Piscinas Litro a Litro, do nosso grande Nilson Maierá, que fala tudo sobre piscina. Você que é gestor, você que é piscineiro, você que tem sua própria piscina residencial, comercial, você precisa ler essa Bíblia. Fala de aquecimento, fala como você fazer o controle da água, como fazer a mensuração. Muito importante para você fazer o controle da sua piscina. O aplicativo da Swim Track, que te auxilia aí no dia a dia, levando avaliações pedagógicas, aeróbicas, anaeróbicas, criando gráficos para você entregar resultados para os seus alunos. E o nossa Flote aqui, materiais pedagógicos da Flote. Hoje eu trouxe aqui o quebra-cabeça não, o jogo da memória da Flote aqui, que o aluno vai e volta, ele pode ficar na borda, ele pode ficar no fundo da piscina, ele cola no vidro também, e o aluno vai e volta, ele vira 2 e ele tem que acertar aí o par. Então vou deixar um desafio, o Lula nem sabe, no final, até o final do programa a gente tem que criar uma variação com esse jogo da memória para tentar ser criativo e ir além do que só fazer esse jogo da memória. Como eu posso utilizar esse material sem ser o jogo da memória? Vamos lá, Lula, para quem está aí do outro lado, conhece, não conhece, método Nadar Sem Medo, acho que é mais de 3 décadas aí pelo Brasil. Conte um pouquinho por que surgiu, de onde você sentiu a necessidade de criar o método Nadar Sem Medo e para quem é destinado. Eu era técnico, fui técnico de natação, fiz o curso técnico de especialização, trabalhei com equipes até 1989. Em 1989, por questões daquele momento da minha vida, influenciado por amigos, eu descobri que tem muita gente que tem medo de nadar, mas medo, muitas vezes, pavoroso, tem fobia de nadar. Então, eu criei esse método. Então, já está com 33 anos de existência. Venho desenvolvendo mais de forma sistematizada após ter feito psicologia, sou psicólogo. E aplico uma metodologia da psicologia ao ensino de natação para especializá-los, para atender meu público. Essa metodologia da psicologia chama terapia de exposição e habituação. Terapia de exposição e habituação. Podem pesquisar que tem farto material na internet. E você tem dúvida aí sobre o tema? Corre lá atrás, uma das primeiras entrevistas aqui no estúdio e uma das entrevistas mais visualizadas aqui no YouTube, no canal da Natação Criativa. A gente falou tudo sobre o método Nadar Sem Medo. Você que tem um pouco de receio de água ou quer trabalhar com alunos que têm insegurança, corre lá, veja a nossa entrevista que vale muito a pena. Mas Lula, hoje a gente vai quebrar alguns paradigmas, vai refletir um pouco sobre a natação. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre
exercícios dirigidos. Você acha que às vezes a gente fica dando muito exercício e deixa o aluno pouco livre? Então, aquele conceito da natação livre, o aluno criar mais autonomia, mais sensibilidade com a água, autonomia. Você acha que de vez em quando, ou quantas vezes, ou não deve ser feito, a gente deve às vezes deixar o aluno tendo mais autonomia, uma natação mais livre? Sim, mas vou fazer um parêntese aí. Tem um mini curso meu na plataforma Natação Criativa, não é isso? Isso, lá na plataforma Educar, Educar, plataformaeducar.net. Educar, né? Tem um mini curso meu. Natação livre. Natação livre, que eu entendo, engloba tudo isso que ele falou, mas eu quero começar pelo conceito de natação livre para aluno e para aluna, que é aquele que o aluno vai desenvolvendo as suas práticas através da compreensão dos porquês, da necessidade de fazer aquilo. No meu curso, durante o processo de desenvolvimento, para os alunos mais adiantados, eu ensino o fundamento de uma aula, né? Como ela deve começar, qual a parte principal da aula, o finalzinho da aula, como deve ser, começar com respiração. E também quando eu oriento o aluno ou a aluna com para uma determinada prática, por exemplo, posição da mão, eu explico por que eu estou dando aquela orientação. Então, você está batendo a perna, por exemplo, flexionando muito a perna, mas por que não deve flexionar tanto a perna? Qual que é a mecânica? Onde que nasce o movimento? O movimento de batida de perna do crawl nasce no quadril. Então, eu vou vou substanciando essa natação livre com esse tipo de aula, né? Não é uma aula só, como você falou, dirigida, acho que é isso que você quis dizer, né? Só fala, não dobra tanto a perna e ponto. Eu não trabalho assim, né? Eu trabalho com adultos, não sei como é que isso poderia ser adaptado para criança. Então, é desta forma que eu acredito que o aluno ou a aluna consiga a autonomia, né? Ela consegue... Você tem uma ideia, meus alunos mais adiantados, eles entram na aula, me cumprimentam. Oi, já teve vários casos, isso é muito frequente. Oi, me cumprimenta, faz a sua aula sozinho e dá um tchau. Enquanto eu cuido de alunos que estão começando, que estão precisando de mais da minha atenção. E essa exploração livre aí dele explorar o corpo, as potencialidades, o ambiente, que é um ambiente completamente diferente do que ele está no dia a dia no meio terrestre, qual a importância dessa vivência que ele faz, essa experimentação livre? Que eu chamo de livre experimentação, né? A livre experimentação está dentro desse conceito de natação livre, porque eu entendo que as aulas, de forma geral, são muito conduzidas, né? Tem uma estrutura um arcabouço didático ou pedagógico que engessa, né? Rouba a capacidade do professor e na interação com seu aluno ou sua aluna de criar, de improvisar, de errar, entre aspas, que eu tenho trabalhado bastante nessa questão do erro também. Ontem mesmo uma aluna fez um determinado movimento, eu falei, por que você não experimenta assim? Ela falou, assim mesmo? Por que eu estou errada? Eu falei, não, você não está errado, você fez diferente. Então, essa é a linha que eu sigo na direção de autonomia. Então, o aluno, quando o professor oferece a oportunidade do aluno participar da aula, de ele interagir, de ele interferir na sua própria aula e na relação de ensino-aprendizado comigo, eu estou dizendo que ele é capaz. Eu estou dizendo que ele é potente. E você falou desse errar, né? A gente é construído durante a vida para não errar. Então, a gente passa, você tem que ir lá, fazer a prova, acertar tudo, gabaritar. E o erro não é visto como uma coisa positiva. Então, o aluno ele já vai para a aula com esse receio, eu não posso errar. E isso gera tensão, e na natação a tensão gera contração, e isso dificulta o aprendizado. Então, quanto também é importante o aluno sentir o errado e saber que o errado também pode ser feito, né? Não é uma coisa ruim. Aí tem que lembrar do Piaget. O erro, uma frase do Piaget, Jean Piaget. O erro é pedagógico. O erro ensina. Eu gosto de citar alguns exemplos, né? Por exemplo, Thomas Edison errou
Mais de 90 vezes não deu certo a experiência dele até ele inventar a lâmpada. Tem um escalador que, infelizmente, eu não lembro o nome dele, um escala tipo Homem-Aranha, e eu assisti vários documentários sobre ele, e ele disse que quando ele apresenta num campeonato, porque tem um campeonato, tem a prova é lógico que ele não quer errar, né? Porque ele quer bater o recorde, ele quer ser o melhor do mundo. Aí é um outro contexto, um outro momento. Mas quando ele está treinando, ele falou que errava em média 100 vezes nas tentativas de criar uma nova manobra, e quando ele apresentava a manobra parecia fácil, né? Então as pessoas falam, poxa, mas como você é criativo? Ele falou, vocês não sabem o que eu suei, o que eu transpirei, o que eu errei para conseguir chegar onde eu cheguei. E no começo da sua frase, logo que a gente iniciou essa conversa, você falou que você explica o porquê. Então, na hora de você dar uma orientação, você sempre tá explicando o porquê, o que vai ocasionar isso. Qual que é a importância do aluno entender todo esse processo? Esse começo, meio e fim, e o porquê de cada exercício. Eu convido vocês a pesquisarem andragogia. Andragogia é uma linha didática apropriada para adulto, para ensino de adultos. E a andragogia propõe isso, propõe que o adulto ele rende mais, ele aprende melhor quando ele sabe por que ele está ali, o que ele está fazendo e por que está fazendo. Então é necessário explicar para ele se potencializando, se empoderando do processo dele, né? E com isso ele vai na direção daquilo que foi falado inicialmente, que é a natação livre, né? Agora, com relação ao erro, voltando um pouquinho, é bom dizer o seguinte, quando a minha aluna falou, eu errei, eu falei, não, você não errou, você fez diferente, aí eu apresento uma outra possibilidade ou outras possibilidades de fazer aquilo. Quando ela fez aquilo que ela considera errado, não teve bom rendimento e tal, e ela faz de outras maneiras, ela consegue avaliar todo o processo. Ela consegue perceber, você está estimulando o perceptual, está estimulando a aquaticidade, você está estimulando a autonomia, está estimulando aceitar, não se cobrar, não ficar se cobrando, aceitar o erro como um caminho para o acerto, degraus para o acerto. São degraus, os degraus para o acerto são de erros. É difícil alguém que acerta na primeira, né? Você Sim. Conhece? Não. E o ser humano ele busca muito a automatização do movimento, a rotina, porque isso faz você economizar energia, né? Então, você não precisa pensar, não precisa criar coisas novas. Então, a gente acha um caminho, acha um método de ensino, um modelo de ensino para ensinar a flutuação é esse passo. Ou como você falou, vou mostrar para ela um outro caminho que dá para ela fazer. Você acha que a gente às vezes fica preso a um processo que a gente tem e aí a gente não tenta explorar outros métodos, ou às vezes até a gente pega outros perfis de aluno, né? Então, eu vou aprender de um jeito, você vai aprender do outro. Então, por exemplo, a gente vai começar no zero. Ninguém sabe nada, nunca ninguém entrou na água, dificilmente, né? Ninguém tem nenhuma experiência, mas vamos imaginar que fosse possível, né? A gente chega todo mundo no zero. A gente nunca teve contato com a água, a gente não conhece a teoria e todo mundo entra. Depois de 10 aulas, cada um vai estar no estágio. É impossível você estar no mesmo estágio que eu, que o outro vai estar no mesmo estágio do outro. Então, como a gente tenta sempre padronizar, você acha que às vezes a gente tem que quebrar esse paradigma de padronizar o ensino? Sim, mas a metodologia, né, ela também é necessária. Certo. Você ter, sentir que existem etapas e que essas etapas já começam a ser úteis e vão te beneficiando, é importante também. Mas o que eu fico preocupado e sempre proponho como educador é que os itens dados em aula, em treinamento, as metodologias não roubem a possibilidade de improviso, a possibilidade de ser espontâneo, de ter experiências, até experiências ruins. Bom, isso é usado em natação. Por exemplo, quando começa aquele educativo de nadar ao contrário, né? Ou de fazer recuperação, que é aérea, fazer por baixo d'água. Então, quando o educador de natação, falando do educador de natação, mas eu gostaria que vocês pensassem que não é só natação. Quando a gente ensina natação, nós estamos ensinando vida também. Mas os educadores de natação, eles não se atêm a essa questão. Agora perdi um pouco o fio da meada. Volta aí.
que era o porquê a gente às vezes fica muito padronizado no mesmo ensino. Então o que é ser espontâneo? O que é ser criativo? Errar. Por exemplo, errar é você descobrir que existem várias formas, né? Eu tive uma oportunidade de ver o Tetsuo Okamoto, primeira medalha de natação da história da natação brasileira, medalha de bronze, em Melbourne, se não me engano, 1953, também a data possivelmente é essa. Um dia eu vi ele nadando tudo errado lá na piscina, ele nadava no tênis clube ao meu lado, lá de forma livre, né? Era o companheiro de... E ele nadando errado e fundando, fazendo tudo. Aí eu falei, ô Tetsu, o que é isso? Ele tá nadando esquisito. Ele falou, eu faço de propósito, porque eu já nadei tanto certinho que agora eu nado errado de propósito para trabalhar outros grupos musculares, para eu me divertir, para eu desenvolver minhas habilidades de coordenação. E eu achei aquilo muito interessante, partindo de um medalhista olímpico, hein? E dentro do seu método Nadar Sem Medo, você tem um processo didático que chama ressonância magnética. Como que funciona essas etapas? O que seria essa ressonância magnética? Na verdade, ressonância magnética é o nome que eu dei, que é assim, para poder dar um título, né, ilustrar. Antes de falar da ressonância, lembrei do humano, né, com a multinatação, né? Multinatação do humano, ela fala de tudo isso que a gente está falando aqui. Né? O humano diz que tem, parece que 10 mil maneiras diferentes de nadar. Se não me falha a memória, 10 mil, mano. Eu gostaria de saber quais são essas 10 mil, mas tem bastante, não tem? Eu fiz uma entrevista com o Mano, ela tá lá no Spotify, que era na época que eu fazia só áudio, então vai lá, uma das primeiras entrevistas da natação criativa lá em 2020, e ele falou que ele tem movimentos infinitos, ele não colocou nem número aí, ele falou que dá para você não tem limites de movimentos dentro da água, que dá para você fazer essa junção, essa combinação e você se deslocar no meio líquido. Então, e tem professores, técnicos de natação, os próprios nadadores, de forma aleatória, no momento mais descontraído, por que não fazem isso, né? Tinha um nadador do Corinthians que fui nadador do Corinthians, nadava junto comigo, e ele procurava imitar os outros nadadores. Ele olhava o nadador nadando e fazia igualzinho, nadava igual. Né? Então, são formas de quebrar esse padrão, a tua pergunta é essa, né? Do engessamento, de um padrão que pode escravizar, que pode limitar. Pode sim. Ressonância. A ressonância magnética, eu fiquei sabendo, eu acredito que a técnica é essa mesmo, de fatiar. A ressonância magnética é um exame de imagem que é bastante detalhado. Ele é fracionado, como se você pegasse alguma coisa, cortasse, digamos, um fígado. Né? Pica-se, mas fatias mais finas possíveis. E as imagens são essas, fatiadas, para que os médicos, né, os profissionais, possam descobrir, né, detalhes, doenças, digamos, e princípios de disfunções que tem naquele órgão. E aí eu achei interessante fazer a analogia com o meu trabalho, porque eu, ao longo de 33 anos de método Nadar Sem Medo, lidando com pessoas que têm muito medo, eu fui obrigado a criar várias estratégias, tantas quantas estratégias necessárias para atender a demanda daquele meu aluno que é inseguro e tem medo. Não dá para saltar etapa, não dá para fazer, por exemplo, respiração, no nado crawl, por exemplo, respiração, flutuação com batida de perna, flutuação, batida de perna e braçada, flutuação, batida de perna e braçada e respiração lateral, nado completo. Não. A ressonância magnética faz um A, um B, um C, o alfabeto inteiro para passar por 2. Isso é ressonância magnética. O alfabeto inteiro. Então, fica o quê? Um leque de possibilidades de atender aquela pessoa, de atender as demandas variadas dos alunos. E isso é muito rico, porque exige do profissional, tem alguns que não gostam, né? Mas eu gosto. Exige do profissional que ele crie, que ele ouça o aluno. O que você acha? Pergunta para o aluno. Olha, está vendo aquele flutuador? O que você acha que você pode usar aquele flutuador? Como? Acontece às vezes do aluno perguntar, o que é aquilo na parede? Tem um flutuador lá na Albatroz que parece uma criança, assim, um flutuador. Né? Na verdade, nem sei para que serve aquilo lá. Mas um flutuadorzão esquisito. Pô, para que serve aquilo? Você quer pegar? Vamos, experimenta. Aí pega, dá um material diferente para a pessoa, para ela experimentar.
Então, essa ressonância, eu acredito que a ressonância magnética, quer dizer, o que eu aprendi ao longo desse percurso, pode ajudar, trazer mais ferramentas para que os professores se empoderem de recursos para lidar com as mais diferentes demandas, com as individualidades, com as singularidades dos seus alunos e alunas. Então, vamos dizer que ele está lá, ele vai aprender a respiração geral. Aí depois ele vai aprender a flutuação ventral. Nesse processo da respiração geral até a flutuação ventral, ele tem vários pequenos processos para chegar nessa flutuação ventral. Então você dá variações de tudo que é tipo de respirações, por exemplo. Por exemplo, ficar só na respiração, para responder a tua pergunta. Então, a respiração que eu dou são duas. Controle de respiração natatória, para mim, são dois tipos de controle. Um, a apneia, e outra, a ventilação, né? Inspiração pela boca em um tempo, expiração pelo nariz, eu ensino sempre pelo nariz, a menos que tenha algum impedimento de saúde da pessoa, em 3 ou 4 tempos. Então, inspira em um tempo, solta pelo nariz em 3, 4 tempos. E aí surgem demandas. Por exemplo, quando a pessoa pega o ar, respiração de borda, ela pega o ar pela boca, entra água na boca, escorre a água do rosto, entra na boca. Então, a pessoa quer tirar essa água da boca antes de descer para soltar o ar. E ela perde o tempo, ela perde o time da inspiração em um tempo só, da inspiração oral em um tempo só. Quando ela for nadar, ela não vai conseguir nadar direito. Se ela quiser virar para pegar o ar na do crawl, soltar aquela aguinha que está incomodando ela e pegar o ar ao mesmo tempo. Então, esses detalhes eu fui descobrindo ao longo do tempo, porque as pessoas são muito inseguras, elas começam a revelar dificuldades extras. Né? Por exemplo, usar óculos, ficar de olho fechado dentro do óculos. O óculos, às vezes, eu fumei, eu demorei aulas e aulas, cheguei a demorar meses. Eu comecei a desconfiar, falei, escuta, você abre o olho dentro do óculos? Não. A pessoa ficava de olho fechado dentro do óculos. Então, acho que eu estou procurando dar um exemplo do que, em termos da respiração, por exemplo, a apneia. Tem pessoas que não conseguem reter o ar, ficam soltando bolha. Se soltar um pouquinho de bolha para não incomodar o nariz, por exemplo, soltar pelo nariz para a água não incomodar muito, tudo bem. Mas tem gente que vai esvaziando os pulmões. E a apneia correta, os pulmões plenos, sem soltar o ar. Só solta o ar quando for pegar o ar, imediatamente antes de pegar o ar, já atingindo a superfície. Né? Ou no momento que vai inspirar. Eu acho que o pessoal aí do lado deve estar com a mesma dúvida que eu estou, né? Então, o Lula, atleta, campeão brasileiro, a gente acredita que você não teve receio e nem insegurança nesse seu processo de ensino-aprendizado quando você foi aprender a nadar. Da onde surgiu esse seu ensino? Como você começou a trabalhar com um método Nadar Sem Medo? Foi o seu primeiro aluno ali que tinha insegurança? Falou, nossa, eu vou me especializar nisso, eu vou virar especialista nisso. Porque eu acredito que você não teve essa vivência, né? Não, eu não sabia o que fazer. Na verdade, é isso. Meus alunos, na época, eu disfarcei, sabe? Você disfarça, não sabia o que fazer. Eu nem entendia que tinham. Até a pessoa que me sugeriu esse trabalho, que era um psicoterapeuta, eu, na época, não era psicólogo, ele falou, olha, você tem um público grande, né, para você trabalhar. E eu pensei, poxa, mas será que tem gente que tem tanto medo de nadar assim que não consegue aprender? E aí, que eu aprendi como? Com os meus alunos e alunas. Eu fui criando uma relação de empatia, né, de troca, e aprendendo as manobras, ou aperfeiçoando as manobras que eu sugeria com meus próprios alunos. Então, fazendo... e é bom isso também para responsabilizar a pessoa, para ela não ficar passiva. Então, você responsabiliza ela participa do processo. Então, ela vai se empoderando. Você está dizendo para ela que ela é competente, que você quer ouvi-la. Você quer saber como é que ela pode mudar aquela sugestão que você deu. E aí, a gente entra para as aulas em grupos, né? E quando a gente entra para aulas em grupo, a gente começa a fazer esse trabalho em grupo. É possível, dentro dessa aula de grupo, fazer trabalhos individualizados? Porque quando a gente pega a pessoa com insegurança, ou pessoa um intermediário, um avançado, cada um no nível diferente, como eu falei, a gente começa na estaca 0, na aula 10, cada um está no seu nível. Como a gente fazer um processo individualizado dentro de um grupo? Isso eu criei, assim, parece uma provocação, né?
perguntam para mim, muitas pessoas têm tanto medo, perguntam, você dá aula particular? Eu falo, olha, dou aula particular, mas não tem necessidade. Eu particularmente, prefiro dar aula em grupo. Sei que eu receberia mais, ganharia mais dando aulas particulares. E aí eu falo que não precisa se preocupar, falo para a pessoa, né, que está buscando informação sobre o meu método. Eu uso exatamente essa expressão. Eu dou aulas individuais em grupo. Porque o professor tem que ter essa sensibilidade para perceber a diferença que tem entre os seus alunos e adaptar. Isso acontece, já vi em treino, acontece. Né? Por exemplo, a pessoa não sabe fazer golfinhada, então ele dá 400 metros medley de perna, né? E aí ele fala para aquela aluna, olha, você repete a perna de costas, porque você não sabe ainda, não aprendeu a fazer golfinho, né? Então, nesse sentido, você começa a perceber e aí você vai atendendo. Então, não só você atende aquela pessoa no momento dela, bem como ela se sente assistida, ela se sente, sente que você está considerando-a. Também tem esse viés de motivacional, né? Da pessoa se sentir importante, você não massificar a aula. Né? Sim. Aí dentro desse ensino-aprendizado, a gente tem vários meios facilitadores. A gente tem o professor, que ele é o mediador de todo esse processo. A gente tem os materiais, que são os meios facilitadores para você atingir esse objeto. E a gente tem a piscina, que é o ambiente novo que essa pessoa está convivendo. Queria que você falasse a importância dessa piscina. Às vezes ela até é a melhor professora do que o próprio professor. A água. A água. Água, porque piscina é água confinada, a piscina é um equipamento. Então, é um ambiente controlado. E o ambiente controlado é o melhor que tem para ensinar a nadar. Né? Mas a água está presente sempre. Né? A piscina é água na gaiola, né? A água não é água, evidentemente não são águas naturais, mas aprender a transformar a água na melhor professora que existe é quando é perceptual, quando a pessoa sente, é desenvolvimento da aquaticidade. O que é a aquaticidade? Quando a pessoa vai se integrando ao ambiente aquático. Ela vai percebendo que esse ambiente é bem diferente do nosso habitat, que é o ambiente terrestre, com a ação da gravidade X, com as pressões diferentes, com a posição vertical, eu me desloco na vertical, na água eu me desloco na horizontal. Então, quando isso não é mecânico, quando isso é percebido, sentido, a possibilidade de se desenvolver a aquaticidade. O professor Sato, Kinichi Sato, foi professor do Paulistano durante muitos anos, e eu assisti aulas dele logo no começo do método Nascimento para me inspirar. E ele foi um mentor para mim. E ele dizia assim, ele mostrava para os alunos e alunas a água, falava, observem a água que ela é gente, ele dizia. Ela tem vida. Está vendo as marolinhas? Vocês estão observando as marolas, as ondulações da água? Estamos sim. Digamos que fosse com você. Você está observando as marolinhas? Um dia que uma dessas marolinhas se chamar Renato Simon, um dia que uma dessas marolinhas se chamar Renato Simon, você aprendeu a nadar. E é uma frase fantástica, porque ele fala de integração. Então, como é que aprende o caiçara, o índio? Como é que nós, seres humanos, aprendíamos a nadar quando não tinha essa instituição, ensino da natação, quando não tinha FINA, quando não tinha os nados institucionalizados, convencionalizados, borboleta, costa, peito e crawl? Como é que a gente nadava? Né? E como é que a gente aprendia? Eu vi os índios lá no Rio Negro, eu vi os índios pequenininhos brincando na água. Então, eles estavam brincando sozinhos, não tinha nem adulto, que a Sobrasa fala para isso não acontecer, né? A criança na água tem que ter sempre um adulto a um braço de distância, 100% de atenção. Porém, como é que esses povos fazem isso? Como é que eles aprendem? Qual será a incidência de afogamento nos povos originários? Talvez não tenha afogamento. Quem é que ensinou eles a nadar? A água. Então, nós que somos professores, que somos acadêmicos, que damos aula até, baseados em ciência, né? Mecânica dos fluidos, biomecânica, didática, como é que a gente pode se valer disso? Voltamos ao início da nossa conversa. Natação livre,
livre experimentação. As aulas só tem aquele finalzinho, 5 minutos para brincar, criançada. 5 minutos. Eu acho que a gente podia explorar mais isso. Explorar que o aluno erre, que ele sinta, palmar usar um palmar de várias maneiras, enfim, o material que você falou, né? Tem vários materiais que podem ser usados das formas que eles foram produzidos para ser usados, e também a gente pode subverter isso. Né? E o OC tem um desafio, a gente sabe tentar inventar alguma coisa pro jogo da memória até o final, hein? A FLOT tem um catálogo farto. Aí o professor olha lá e vê que como é que ele pode se valer daquilo, até comprar um material ou outro para ele improvisar, fazer diferente, né? E você que ficou curioso aí sobre aquaticidade, a gente tem também uma entrevista com o Lula só sobre o tema. Corre lá, procura a aquaticidade, que também é uma entrevista muito boa. E aí você comentou que você tem o seu ensino, a gente tem os métodos padrões ali, respiração, flutuação. E a gente tem um tema que às vezes a gente ou pula ou trabalha pouco, que é um trabalho muito importante para a sobrevivência aquática, que são os palmateios, e até para sensibilidade, para ele entender a potencialidade do corpo. Eu queria que você falasse aí da importância aí do palmateio, até nos trabalhos aí de sustentação estacionária. Quando você falou de palmateio, eu fiquei feliz por duas coisas. Uma, que nós estamos indo bem na pontuação nossa aqui, nós estamos com um ritmo bom. E o palmateio me agrada muito. Eu estou cada vez mais fascinado com o palmateio, com a ação. O palmateio eu entendo o palmateio, né, palmateando, que é, na verdade, a remada. Por que eu estou fazendo esse tipo de remada? Para conseguir nado estacionário ou nado de sustentação. Por que nado estacionário? Porque tem que ficar parado no mesmo lugar. Você faz um palmateio aqui na frente, você se desloca para trás, né? Então, o palmateio tem que ser feito de uma forma que você para. Por que estacionar? Porque a gente precisa aprender a andar e parar. Já pensou se só me ensinassem a andar e não me ensinassem a parar, eu ia ter problemas. Então, parou na água. E por que sustentação? Estacionário, eu já expliquei, sustentação para sustentar a cabeça fora d'água, para eu poder respirar, comunicação verbal, visualizar. Palmateio dá para você fazer giro, visualizar 360 graus, olhar a paisagem. Se tiver num momento crítico, traçar uma rota de fuga, avaliar o ambiente e traçar essa rota de fuga. E o palmateio me fascina porque ele é a única remada contínua da natação humana. Você faz um movimento, não sei se dá para pegar nesse movimento que eu estou fazendo aqui, né? Que é assim. Então, vou fazer aqui, ó. É um 8 deitado. Eu viro ligeiramente a mão para ter mais apoio, para aumentar o meu apoio na água. Então, quando eu vou e volto para frente, para trás, eu estou desenhando um 8, que é o símbolo do infinito. Então, é uma remada infinita. Ela não tem o descanso, o trajeto aéreo. Mesmo no cachorrinho, quando você rema, por exemplo, no cachorrinho, você rema, mas se você, quando faz a recuperação para remar novamente, você dá uma descansadinha. No palmateio, não. Então, ele é exaustivo, porém, ele, pelo fato de ser contínuo, ele nos ensina a remar. E esse aprendizado vai ser utilizado em todos os nados. Eu fico mais perceptivo, eu desenvolvo a aquaticidade fazendo ele. E outra que dá para você fazer uma miríade de exercícios diferentes, né? Você pode fazer o palmateio deitado. Bom, não precisa falar nada, né? O nado artístico é todinho feito com palmateio. Olhem lá no YouTube, assistam os vídeos de nado artístico, que as meninas fazem até palmateio de ponta cabeça. Também agora também tem homem, né? Nado artístico para homem. Fazem de ponta cabeça o palmateio. Então tem deitado, tem em pé, tem inclinado. Você pode fazer o palmateio. Aí ajuda naquilo que a gente falou antes, na criatividade da aula, no improviso, fazer uma coisa diferente, através do quê? Dessa extrema sofisticação que é palmatear. E eu vou pegar 2 ganchos aí que você falou. O primeiro, da importância de você fazer esse palmateio estacionário, então de você ter uma visão, de você conseguir traçar uma rota. Às vezes você precisa chamar alguém ou falar que está em perigo, ou pegar um objeto, procurar um objeto que está lá embaixo.
E a natação criativa sempre busca fazer postagens diárias ali, e uma postagem constante que eu faço é essa sustentação estacionária, porque eu vejo a importância dela e às vezes pouco aplicada na natação. Você chama assim mesmo? Se chama assim, Natação barra estacionária? barra estacionária. Então Natação não, perdão, sustentação estacionária. E tem muitos comentários nessas postagens que a pessoa fala, mas isso não precisa, é mais fácil boiar, eu gasto menos energia fazendo a flutuação dorsal, eu não preciso ficar, você está ensinando uma coisa que não é necessário. E é sim um gasto calórico menor eu fazer a flutuação? Sim, mas tem momentos que você não vai só bastar saber a flutuação, você vai precisar dessa habilidade também, como você foi muito oportuno aí de levantar esses objetivos ou o porquê da gente realizar essa sustentação estacionária, porque tem momentos que é uma habilidade que vai ser necessária. Você nunca sabe o ambiente, o que você vai passar, então você precisa estar treinado para todos esses ambientes. Em águas naturais, se você flutuar em decúbito ventral, em águas naturais muito tempo, você está sendo levado, pode chegar na África. Não é? Então, como é que você vai ficar boiando e daí? Você não tem visibilidade, está olhando o céu, né? Você não consegue se comunicar verbalmente, você fala, ninguém escuta, ninguém vai entender o que você está falando. Então, a flutuação em decúbito dorsal, barriga para cima, em X, para ter mais estabilidade, pernas afastadas, braços afastados, que eu ensino, bem relaxadamente, para recuperar. Mas, então, faz um ping-pong. Você faz o nado de sustentação ou nado estacionário e você descansa um pouquinho, no máximo 1 minuto, na flutuação. Faz um e outro, você tem autonomia. Você pode ficar ali o tempo que você quiser, né? Desde que esteja bem alimentado. Você pode ficar um tempão ali, né? Agora, achar que flutuação de decúbito ventral relaxado vai substituir o nado estacionário é porque não entendeu. Sim. E aí você falou um pouco da criatividade, né? Eu fui um dos percussores aí da criatividade na natação, trazendo esse tema, falando da importância, do como introduzir isso no dia a dia. E eu queria que você falasse, você, na sua opinião, qual a importância dessa criatividade? A natação criativa até traz um evento novo, inovador, que a gente vai falar sobre o Splash da criatividade. Então, em abril, tem o Dia Mundial da Criatividade, dia 21 de abril, e a gente vai trazer 10 palestrantes para poder trazer essa criatividade para a aula de vocês. Então, a gente fica constantemente procurando, entrando no Instagram, entrando no YouTube, a gente vai trazer vários profissionais que vão trazer exercícios, dinâmicas, músicas, como você levar a criatividade para sua aula. Quer saber mais? Me procura lá, me manda mensagem que eu vou te falar como entrar no Splash da criatividade. Será um mês de curso, a gente vai passar um mês levando a criatividade aí para sua casa. Mas, Lula, para você, qual a importância da criatividade na natação? Bom, eu acho que se dispensa, sabe? Preciso explicar mesmo. Então, criatividade, o que é criar? Criar é quando você já tem recursos que dizem que, na verdade, a gente não cria, né? A gente transforma, a gente muda. Mas a criatividade é a capacidade de nós nos adaptarmos, de nós criarmos novas possibilidades, né, de ser e estar no mundo, de nadar. A criatividade, por exemplo, natação criativa está dizendo que há uma possibilidade de a gente transformar a natação numa diversão e aprender se divertindo, e aprender com prazer, e aprender de forma renovada. A cada aula surge alguma coisa diferente e aí a gente tem um campo fértil para criar, né? Então, só uma última fala, eu lembrei da arte, né? O que nos fascina na arte? A criatividade dos artistas. E eu queria que você desse aí para quem está aí do outro lado algumas dicas fundamentais aí para ele guardar ali na caixinha dele, para ele levar para a natação, que você pode dar de dicas ali para nadadores, professores. O que você pode no dia a dia auxiliar esses profissionais? Eu tenho pouco tempo. Não, vixe, tem bastante ainda. Pode tocar. Tá. Então, esse no nosso scriptzinho aqui, né? É o último item.
E eu tenho aprendido com isso tudo que eu já falei, com os desafios do método Nadar Sem Medo e lidar com pessoas sensíveis, pessoas que têm fobia de nadar. Tem pessoas que apresentam mesmo sintomática. Eu não faço diagnóstico com as pessoas que me procuram, mas dá para perceber que a pessoa tem realmente um transtorno de ansiedade, uma fobia específica. Qual? Fobia de nadar. E então, com toda essa provocação, eu aprendi algumas coisas para ensinar pontualmente, né? Para ser aquelas dicas de ouro. Isso é uma pretensão minha, mas vamos chamar de dicas de ouro. Bom, vou começar pela mão. Vou fazer uma analogia. Nós, na água, podemos ser um caiaque. Nado crawl e costas é bem parecido com o caiaque. Streamline, a posição streamline, quem não conhece, pesquise. Né? Streamline é a linha de fluxo, né? Em inglês. É a posição mais alongada e mais hidrodinâmica possível para evitar o arrasto, evitar a resistência frontal de atrito com a água. A água é 800 vezes mais densa que o ar. Então o caiaque está feito, eu vou remar. Né? Então, eu vou remar. Qual que é o remo? A haste do remo é o meu braço, particularmente antebraço, e a pá do remo são minhas mãos. Então, a primeira dica é assim. Alguns dizem para encostar dedo, encostar dedão, deixar bem firme a mão assim, plana, conchinha, tem tudo que é tipo de coisa. Aqui tem surgido mais atualmente é nadar com os dedos ligeiramente afastados. Diz a ciência 3,2 centímetros, milímetros, né? 3,2. Né? Então, 3,2, como é que eu vou levar uma régua para nadar e medir aqui 3,2? Eu não ensino assim. Eu ensino mão plana, porque o que interessa é a área de apoio, os dedos ligeiramente encostados, sem fazer força, dedão desprezado, não tem necessidade de trabalhar esse músculo, que é o maior músculo da mão. Esse aqui. Deixa ele relaxado. A água vai afastar os dedos. Quando eu remo, se eu remar devagar, ela afasta menos. Se eu remar com mais vigor, um tiro de 25 metros, uma prova rápida ou um sprint, a água vai passar com bastante força no meio dos meus dedos que estão relaxados e eles vão afastar ligeiramente, vão fibrilar e esse turbilhão de água aqui que abre meus dedos ligeiramente, ele vai colar meus dedos. Então, eu não acho correto ensinar dizendo, olha, nade assim. Se a pessoa abrir, isso é provado cientificamente, se a pessoa abrir 6 milímetros, se ela abrir 6 milímetros, ela está perdendo apoio. Como é que ela vai saber posicionar de 3,2 para 6,4? Isso é a ciência que fala, não sou eu que estou falando. Né? Você já leu o trabalho, né? Sim. Então, essa é a primeira dica. A mão é plana, dedos encostados suavemente, deixa a água fazer o trabalho de afastar os dedos ligeiramente quando for necessário. Pulso firme. E aí eu vou remar, ensinar os alunos e alunas, o nadador tem que perceber que ele rema com tudo isso. Ele não rema só com a palma da mão, aqui é a parte mais perceptível, a área tátil mais sensível do corpo, é a pá do remo. Mas eu vou remar com tudo. Eu vou remar com o cotovelo alto embaixo d'água, os mais variados estilos, procurar remar com todo o meu remo. Outra dica é respiração. Tá? A respiração, a dica que eu dou é trabalhar a expiração, quantidade de bolhas. Se o nadador, o praticante, tiver a todo o ciclo respiratório soltando bastante bolha, ele está respirando bem. Não precisa se preocupar com a inspiração. Se a toda a respiração, repito, eu solto bastante bolha, é porque eu estou acelerando a troca gasosa, eu estou colocando para fora o máximo de CO2 possível para poder ter espaço para entrar o ar vitalizado. Então, a dica é assim, ênfase na expiração. Para a vida toda, natação não é diferente. Ainda na respiração tem a apneia. A apneia, durante toda a apneia, não se solta o ar. A apneia tem que ser feita em pulmões plenos, porque o ar que está aqui, mais ou menos 2,5 litros em cada pulmão. Mulheres um pouco menos,
que homem, mas é mais ou menos isso, uns 5 litros de ar no pulmão sadio de um adulto. Então, eu tô com essas duas boias aqui, esses dois receptáculos de ar oxigenado, para me oxigenando meu sistema durante a apneia. Então, não se faz a apneia soltando bolha. Eu só vou soltar e esvaziar os pulmões quando eu estiver atingindo a superfície, quando eu for respirar. Só vou soltar bolha em apneia imediatamente antes da inspiração. Inspiração se faz na atmosfera. Então, isso é importante. São os 2 ciclos respiratórios importantes em natação. Tá? Outra dica é o streamline. O streamline é fundamental. O streamline é a linha de fluxo, tem que ser na horizontal e na linha longitudinal, como se fosse um trem no monotrilho. Tá? Então, é essa chamada posição de nado. Por quê? Para diminuir o arrasto. Eu vou nadar assim. Mas como? Você vai nadar em streamline, você mexer o braço? Não. Eu vou nadar respeitando uma linha imaginária, que é o streamline. Então, eu não vou abrir minha braçada, nadar aqui uma aranha, né? Eu não vou bater minha perna um pouco afastada. Minhas pernas têm que trabalhar tirando lá do peito, dentro do meu quadril, né? Para respeitar o streamline. Eu não vou deixar cair minha batida de perna, né? Levantar muito a cabeça, deixar meu quadril afundar, porque eu aumento o arrasto. Então, essa é uma dica mais fundamental possível. Né? O que mais? Batidas de perna. Batida de perna, tirando o nado peito, o nado borboleta, costa e crawl, nós temos que pensar que o quadril é o ombro das pernas. Ombro dos braços, ombro das pernas. O movimento de batida de perna, de crawl e de costas e a golfinhada nascem no quadril. O quadril chicoteia as pernas. Então, é um movimento lançado, não é um movimento conduzido. Entender isso para poder ter o melhor rendimento. Será que dá para entender essa explicação? Super. Então, chicotear o quadril, sabe quando a mangueira está regando o jardim? A mangueira enroscou em alguma coisa, você faz assim com a mangueira, pode desenroscar. Então, como se fosse a articulação coxofemoral. Você está fazendo assim, você está lançando o movimento, você não está conduzindo, não está usando contração muscular contínua. Contração muscular inicial, você lança o segmento. Você chicoteia as pernas. E no caso, costa, crawl e golfinho, o fim da chicotada no peito do pé, e o nado peito é bastante diferente. No nado peito, pensar que o nado peito é uma antiga tesourada. Né? Quando eu faço isso aqui, joelho para dentro, pé para fora, a sola do pé, é o único nado que a gente trabalha com a sola do pé, não com o peito, como vocês sabem. Imagina uma bola de água aqui. Então, eu faço isso para expulsar a bola de água que tem no meio das minhas pernas. Não vou cortá-la. Aí eu não avanço à frente, eu não tenho propulsão. Faço isso aqui, imagino uma bola de água. Tá? Aí tem recursos, né? Por exemplo, a maioria... Outro dia puseram uma ranzinha nadando, né? Dizendo, olha, assim que se faz a pernada do nado do peito. Não, não é assim, não. Porque a rã põe o joelho para fora, ela tem outra anatomia. Ela tem outra fisioanatomia. Então, ela põe o joelho para fora. Nós temos que pôr o joelho para dentro, pés para fora. Fazer isto aqui. Então, na verdade, a pernada peito, ela é como se fosse a jato, como se fosse uma lula. Já viu a lula nadando? Ela faz assim, ó. Né? Expulsa, a jato d'água. Então, eu faço isso, eu jateio aquela água que está no meio das minhas pernas para poder ter uma boa pernada peito. O que mais? Eu acho que é só assim, de forma geral. Cabeça. Então, como eu estava falando de embarcação, aqui, a nossa cabeça, para frente em natação é aqui, né? Quando a gente está andando, para frente é aqui, natação para frente é aqui. Então, a minha cabeça é a proa da embarcação. Ela tem que ficar parada. Parada. No nado crawl e costas, fica parada. Mesmo que vou respirar, eu imagino um eixo, né? Que passa aqui no meio da minha cabeça só vai fazer isto aqui, ó. Né? No nado, que são 2 nados rolatórios, crawl e costas são nados rolatórios, peito e golfinho são nados ondulatórios. Então, quando eu vou nadar peito e golfinho, também minha cabeça tem que ser cuidada, né? Eu fico com a cabeça para ondular, levantando para pegar o ar e descendo para
para deslizar, para me propulsionar, né? O nado peito é um pouco diferente do golfinho. O golfinho é mais contínuo, essa propulsão. O nado peito... Mas a cabeça, sempre pensando, a cabeça é a proa da minha embarcação. Eu sou uma embarcação, a cabeça que vai como se fosse um girino, sabe? Aquele filhotinho de sapo. Ele tem a cabecinha, né? Ele faz assim, ó. Tá? Ele nada com a cabeça, ele faz assim, né? Então, a cabeça é como se for a cabeça que comanda o espetáculo, ela que dirige, né? Isso é importante, principalmente com uma ênfase no nado crawl e costas. Então... Só um detalhe, vocês já viram a Kate Ledeck nadando com uma caneca de café com leite, sei lá, de suplemento na cabeça? Os nadadores de costas também treinam, né, com uma garrafinha na testa. Então, pelo fato que eu tentei explicitar aqui. Espero que tenha conseguido. Você deu uma aula aqui, praticamente uma aula de pós-graduação aí para nadadores, para professores. E você começou falando da posição da mão, dessa linha, desse espaço que a gente tem entre os dedos. Teve um estudo recente aí do nosso amigo Vilas Boas, lá de Portugal. Portugal, né? Foi esse que eu peguei esse número, os números que eu citei aqui. Então, para quem quer saber um pouco mais e ir atrás, é um artigo, o título é Análise Hidrodinâmica de Diferentes Posições dos Dedos na Natação. Então, uma aplicação prática aí do Paulo Vilas Boas, do Daniel Marinho. Então, pesquise aí no YouTube. Então, o objetivo da pesquisa foi esclarecer numericamente o efeito da abertura dos dedos e a abdução do polegar na força hidrodinâmica gerada pela mão e antebraço durante a natação. Então, um estudo recente aí que é interessante para vocês procurarem aí. Joga aí no Google que vocês vão achar. Lula, queria agradecer muito a sua presença aí, essa aula, né? Essa didática aí. Acho que ajudou muita gente. Quem quiser saber mais, tiver mais dúvidas, quer conhecer o método Nadar Sem Medo, eu sei que você abre suas portas, recebe as pessoas. Eu já fui uma vez e recebi o pessoal do interior de São Paulo aí para assistir suas aulas. Fale os seus contatos aí para as pessoas irem atrás do Lula Feijó. Olha, eu prefiro o WhatsApp. É 11 994 54 3598. Repetindo, 11, São Paulo, 994 54 3598. Eu tenho um Instagram, mas meu Instagram é misto. Tem de tudo lá. Se quem quiser visitar, será bem-vindo. Psicoterapia Positiva. @psicoterapia positiva. Queria agradecer muito a sua presença, Lula. Agradecer quem está aí do outro lado, no sofá, fazendo almoço, no trânsito, ouvindo ou assistindo. Mesmo no YouTube é possível você só ouvir, você consegue, tem uma opção, poucas pessoas sabem que você consegue desligar a tela do celular e ouvir apenas e não gastar bateria, dados ali do seu celular. Então, agradecer muito para quem está aí do outro lado e agradecer também aos nossos parceiros que acreditam nesse projeto, que dão força, que fazem tudo isso acontecer. As canecas aqui da Flote, que a gente premia aí os nossos convidados, aí um brinde para eles. Essa é o do grande Lula. Então, agradecer a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que prevenir é salvar e educar para não afogar, uma ONG criada em 95, sem fins lucrativos, que visa a redução no número de afogamentos no Brasil. A gente tem aqui o livro Piscinas Litro a Litro, que é uma bíblia para você fazer o controle, mensuração, conhecer tudo sobre piscina. Você fala, mas como que eu vou descobrir? Onde tem curso, onde não tem? Esse é o homem, Nilson Maierá, homem que sabe tudo. A gente tem uma entrevista com ele. Corre lá também aqui no canal para você saber tudo sobre piscina. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos. E o Lula falou, tem o meu mini curso lá dentro, tem o curso sobre método Nadar Sem Medo. Então, tem entrevistas, tem curso, quer saber sobre o método Nadar Sem Medo? Não tem desculpa. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo, agregar valor, chegar na palma da mão do cliente, você realizar avaliações e em tempo real o aluno receber ou você gravar um pouco o pedaço da sua aula de personal e mandar para o pai que está lá no escritório e ver em tempo real o que você está dando ali na sua aula?
Não é caro não, é o preço de um aluno, você consegue pagar o plano mensal. Corre lá no site swingtrack.com.br. E a Flote, nossos materiais pedagógicos. Então, um exemplo de exercício que é legal fazer, eu coloco ali o meu jogo da memória e eu falo que o peixe amarelo vale 1, o peixe roxo vale 2 e o peixe azul vale 3. E aí eu dou um exercício qualquer. Vamos fazer flutuação e quanto tempo você vai ficar com a cabeça na água? Aí o aluno vai lá e vira. Se ele virou aqui, o peixe azul era 3, então ele tem que ficar 3 segundos com a cabeça na água. Eu vou dar uma série ali. A gente vai nadar crawl, costas e peito. Quanto que a gente vai fazer de crawl? Você tem que virar lá. Virou, saiu o peixe, ele vai determinar o número que você vai fazer. Então, uma forma ali de você fazer o aluno interagir com a sua aula, conduzir, deixar a aula aí um pouco mais interativa. Tem alguma dinâmica aí que você conseguiu criar no bate-pronto? Que eu lancei o desafio, Lula, para a gente criar com o jogo da memória? Não pensei em nada. Olha, estava divagando aqui. Então, eu desafio vocês, crie aí o jogo da memória, crie uma dinâmica diferente e vamos sair do convencional. Dá até para usar com adulto, não dá para treino de adulto? Metragem, por exemplo. Você vai fazer 3 seria 3 tiros. Sim. Ah. Então, a gente pode fazer... Você quebra aquela sisudez da aula ou do treino, né? Você pode montar uma série, entre aspas, mais fácil, uma mais difícil. Se ele tirar o peixe amarelo, ele escolhe a série. Se ele não tirar o peixe amarelo, eu escolho a série. Então, ele põe lá, saiu o roxo, então o professor escolhe a série e você vai tendo essa interação com o aluno e ele não ficar só de forma passiva. Faz isso, faz aquilo. E ele... Tá junto na aula, né? Ele interagir dentro da sua aula, uma aula mais interativa. Bacana. Então eu desafio vocês, o que você imaginou para a sua aula hoje. E é um material resistente. Material resistente, cola no vidro também, eu posso colar ele no vidro. É bem... Posso deixar ele na borda, posso deixar ele no fundo da piscina. Dá para você interagir de várias formas aí com o nosso... Só eu não quebrar aqui a televisão, né? E agradecer muito aí Matheus Venâncio, que está aí nos bastidores aí da The Sampa, que faz esse sonho aí virar realidade. Matheus, grande músico aí. Agradecer a The Sampa, agradecer todos os parceiros, agradecer aí o Lula Feijó, que já é cadeira cativa VIP aqui. E agradecer você, que faz esse sonho virar realidade, compartilha com os amigos, indica e principalmente siga os nossos canais para a gente aumentar o número de seguidores e o YouTube começar a distribuir aí as nossas entrevistas para o maior número de pessoas. Então, Lula, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria, agradecer ao Albatross por ter cedido esse jovem aqui, rapaz, para poder fazer essa entrevista. albatrossacademia.com.br. Muito obrigado e até a próxima entrevista.